Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel, estamos no capítulo 11, no final do capítulo 11. Os irmãos vão observar que tem muitos versos com certas complexidades. Nós até simplificamos no episódio passado os versos em que o norte prevalecia e os versos em que o sul prevalecia. Fizemos a leitura e demos a explicação. Agora, os demais versos, nós vamos citar verso por verso com a simplificação para dar um entendimento, sabendo-se que esse capítulo 11 fala da guerra prolongada da linhagem dos Seleucidas ao norte de Israel e da linhagem dos Ptolomeus ao sul de Israel. E quando se fala disso, se fala dos primeiros reis e de seus descendentes. Uma guerra entre os dois que durou 3 séculos aproximadamente, quase 300 anos de batalha. E muitos detalhes às vezes, de difícil compreensão que estamos procurando facilitar o entendimento. Nós lembramos aqui também que fizemos menção a Antíocos Epifanes, que é o rei feroz de cara, aquele que fez cessar os sacrifícios, sacrificou um porco no altar dos holocaustos, erigiu um ídolo no altar dos holocaustos, proibiu a leitura da Bíblia. Ele é um tipo do anticristo. E esses atos todos que aconteceram entrou para a história com o nome de a abominação desoladora. A partir deste momento, está conosco aqui o pastor Fábio Lúcio. A paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. A quem eu estou passando a palavra para fazer o desenvolvimento agora em detalhes dos versos deste extenso capítulo. Bom, nós vamos então fazer aqui um registro, detalhado desse capítulo 11, verso a verso, que é muito importante para nós, né? Então é importante que todos estejam com as suas Bíblias abertas no capítulo 11, que nós vamos ler aqui cada verso, fazer um breve comentário. Então, Daniel 11, 1, 2, observe que o anjo do capítulo 10 se refere ao Império Medo-Persa. Ou seja, aquilo que está se falando nesse capítulo aqui é exatamente isso. Ou seja, 3 reis que ficariam na Pérsia, mas o quarto que seguiria para enfrentar a Grécia. Ou seja, o quarto seria aquele que a palavra diz assim, que seria com grandes riquezas e agitará todos contra o reino da Grécia. No verso 2. Nos versos 3 e 4, registra o seguinte: um poderoso rei da Grécia enfrentaria a Pérsia. Essa correlação a gente pode fazer também com Daniel 8, versos 5 a 21. Capítulo 8, versos 5 a 21. E esse aí é Alexandre o Grande, que o seu reino seria dividido posteriormente. O verso 4 fala claramente nesse sentido. Mas estando em pé, o seu reino será quebrado, será repartido para os 4 ventos do céu, ou seja, para os seus 4 generais. Então, o reino foi repartido em 4 divisões, e a história vai confirmar isso, né? Seleuco fundou o Império Seleucida, Cassandro na Macedônia, Lisímaco, a Trácia, a atual Pérsia, a atual Turquia, desculpe, e Ptolomeu, que se refere ao Egito. Em Daniel 11, 5, observem, o sul é o Egito, está relacionado até o verso 8 também. O rei do Egito era Ptolomeu. Ptolomeu era um rei forte, mas um outro príncipe de Alexandre era ainda mais forte. Esse parecia ser Seleuco I, Nicator, rei do norte. Judá se tornou, então, como estava ali no meio, uma bola, jogada para frente e para trás,
entre essas duas potências que dominavam aquela região. Em Daniel capítulo 11, versos 6 a 8, diz que a filha do rei do sul, que era, entende-se que é Berenice, foi dada em casamento ao filho do rei do norte, que é Antíoco I. Era um esforço para formar uma aliança entre as duas potências, mas esse esforço não foi frutífero, porque a esposa de Antíoco, Antíoco já tinha uma esposa, né, que era Laodice, cumpliciou-se para matar Berenice. No entanto, o irmão dela, um renovo da linhagem dela, que foi Ptolomeu II, veio e trabalhou com sucesso contra o reino do norte e levou cativos na volta para o Egito. Observem como Judá fica no meio do caminho, Israel fica no meio do caminho. Daniel, nos capítulo 11, versos 9 e 11, diz que o rei do norte ataca o rei do sul sem sucesso e ele volta para sua casa. Os seus filhos, estimulados com isso, invadem o Egito com um grande exército. Contudo, eles também foram batidos e, de fato, muitos são levados cativos. A profecia continua nos versos 12 e 13, que diz que o rei do Egito orgulha-se de si devido ao seu grande sucesso, mas seu tempo de jactância dura pouco, pois o rei do norte reforma com um exército, reforma o seu exército e retorna também com um exército maior, muito mais bem equipado. Está registrado nesses versos. Então, a partir do verso 14 a 16, há um entendimento que parecia a certos judeus que eram dados à violência dentre o povo, né, que o Egito estava para cair. Eles entendiam. Por isso, eles se revoltaram e se juntaram em um esforço para derrubar o Egito, o Reino do Sul, né? Mas não conseguiram, pois quando o rei da Síria derrubou o Egito, ele também veio com a terra gloriosa, ou seja, Palestina, e ninguém foi capaz de resistir. Era a longa guerra prolongada. No verso 17, o rei do norte, que é Antíoco o Grande, tentou estabelecer-se, dando a sua filha em casamento, no o esforço ainda, né, para manter essa aliança com o Egito. Porém, ela se volta contra ele. Foi leal ao seu esposo do que a seu pai. O verso 18 e 19. Então, as atenções se voltam do Reino do Norte para as ilhas do Mediterrâneo. Ele consegue capturar muitas ilhas, mas logo seus avanços são impedidos e ele tropeça e cai. E a partir do verso 20, nós vemos a situação, né, o registro de Antíoco Epifanes, né, que diz assim: o homem vil que obtém o reino por manobra política é Antíoco Epifanes. Ele governou a Síria de 175 a 164. A Síria era o reino do norte, né? E esse mesmo é chamado, observem, chifre menor, lá em Daniel 8, versos 9 e 12. Eu vou ler aqui Daniel 8, 9. Diz assim: e de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Era aquele chifre pequeno que saiu do bode, né, que representa a Grécia. No verso 22, então, com grande força ele consegue derrubar o príncipe da aliança, provavelmente se referindo ao sumo sacerdote, que era Matatias. Mas nos anos 169 a 167, Antíoco toma a cidade de Jerusalém e saqueia o templo. Em Daniel, no mesmo capítulo, os versos 23 a 24, submetendo pequenos grupos, um de cada vez, Antíoco se tornou progressivamente mais forte. Ele entrou numa rica cidade egípcia, uma atrás da outra, né, por trapaça, ou seja, enganosamente, quando o povo pensava que ele estava trazendo paz e segurança, mas ele estava trazendo ali uma conquista e colocando sobre os povos um pesado jugo. Nós falamos no episódio anterior que todo o objetivo de Antíoco Epifanes era propagar a cultura helenística, ou seja, a cultura grega. Então, ele tinha como objetivo remover toda a cultura
religiosa, inclusive, de todos os povos conquistados. Eu vou até aqui, pastor Antônio Carlos, até o verso 24. Perfeito. No verso 25 e 26, nós estamos descrevendo, resumidamente, a história, tomando por base os versos bíblicos, claro. Os versos 25 e 26, o rei do Egito sobe à batalha contra o rei do norte com um exército poderoso, mas não resiste. Até mesmo seus amigos, diz a palavra, os que comerem os seus manjares, ajudaram na sua derrota, dando mau conselho militar. No verso 27, os dois reis sentam-se a uma mesa de paz, mas dizem mentiras um ao outro. Contudo, seus reinados durariam de acordo com o cronograma divino, porque o fim virá no tempo determinado, uma vez que Deus tem tudo nas suas mãos e debaixo do seu controle. Os versos 28 e 29, Antíoco Epifanes retornou à Síria levando grande despojo de guerra. Seu coração, contudo, estava contra a aliança santa, que se refere a Israel e sua adoração a Deus. Os versos 30 e 31, os navios de Quitim, os romanos, também estavam no Egito. A história diz que os romanos traçaram um círculo na areia e ordenaram a Antíoco que não saísse dele enquanto não retornasse ao lugar de onde tinha vindo. Em angústia e amargura, ele retornou e descarregou a sua ira sobre o povo de Israel. Nos anos 169 a 167 a.C., Antíoco tomou a cidade de Jerusalém, pilhou o templo, ordenou que os judeus adorassem o ídolo grego que ele colocou no templo. Cessou os sacrifícios diários, poluiu o altar oferecendo carne suína sobre ele, proibiu a circuncisão, a observância do sábado e a posse de cópias da lei. Verso 32. Alguns poderiam ser enganados para cometer um erro, mas os fortes não cediam a Antíoco e resistiram a ele. Talvez isto se refira aos macabeus. Nos versos 33 a 35, houve uma grande perseguição contra o povo de Deus e os fortes se mantiveram com a verdade, mas muitos foram mortos. Isto foi cumprido com os macabeus que começaram em 168 a.C., a revolta de Matatias, o velho sacerdote, que foi seguido pelos seus 5 filhos. Muito bem, nós estamos chegando aqui, nós falamos aqui os versos 33 a 35. Os versos 36 a 45, que gostaria de fazer a leitura deles, se refere ao tempo do fim. Sucedeu, mas tem uma grande relevância em relação ao tempo do fim. Os versos 36 a 45. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas, Deus estranho, né? Honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Isso tudo é uma forte profecia em relação ao anticristo. E
haver-se-á com os castelos fortes e com auxílio do Deus estranho, aos que reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derrubados, mas escaparão das suas mãos estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. Sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Muito bem, observem os irmãos que a palavra, com certeza, se refere ainda a Antíoco Epifanes. Com certeza. E tudo isso está na história e sucedeu naquela ocasião, sendo profético para Daniel os acontecimentos históricos, mas que também constitui uma grande profecia ao tempo do fim, como a própria palavra diz, se referindo ao anticristo que fará coisas semelhantes, mas em dimensões maiores, contra o povo de Israel. O pastor Fábio aqui fez a referência e até consulto se ele tem alguma consideração a fazer a esse tempo do fim, não é? Quando a igreja será arrebatada, vai entrar a grande tribulação, no meio da semana, a abominação desoladora. Quer fazer algum comentário, pastor Fábio? Eu acho que já foi muito bem colocado, né. É importante ressaltar esse último aspecto citado por você, pastor Antônio Carlos, Sim, que a igreja não verá isso, né. Ela vai ser arrebatada antes, vai vir a grande tribulação, porque é o momento que Deus vai voltar os seus olhos para Israel, que é a menina dos seus olhos. Mas a igreja estará na glória com o Senhor. Esses 3 anos e meio serão os anos de acordo, mas depois desses 3 anos e meio, então, eh, o próprio anticristo desfará o acordo, e aí se cumprirá exatamente aquilo que está descrito aqui no livro de Daniel. Ou seja, a ação do anticristo removendo tudo, vai remover o sacrifício, vai remover toda a liberdade para que os judeus possam abrir a palavra, as festas, tudo aquilo que ocorrerá após o início da grande tribulação, quando a igreja for arrebatada, quando esse acordo acontecer, tudo isso faz ouvido ao final de 3 anos e meio. Mas o juízo vai vir, né. A palavra do Senhor nos fala aqui, né, ou seja, no verso 45: "E amará tendas no seu palácio entre o mar grande e o monte santo", né, ou seja, é aquela planície de Israel, né, onde os exércitos estarão ali preparados para combater contra Jerusalém. Mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra, porque ali o Senhor Jesus vai descer junto com a igreja, vai pelejar, né, vai colocar os seus pés no monte ali, eh, e ele vai abrir o monte, Israel vai escapar e a vitória vai ser dada, né, o Getsemane. amém. Bom, fazer uma lembrança aqui que quando as profecias são dadas a Daniel, sempre se refere ao Velho Testamento. As profecias de Daniel, o que está escrito nas diversas profecias, não leva em conta o Novo Testamento, não leva em conta a igreja, porque Daniel, as profecias a Daniel só levam em conta o Velho Testamento. Então observe os irmãos
que essa parte aqui do capítulo 11 está referindo à última semana de anos, já comentada, né? Aos 7 últimos anos, que se refere à grande tribulação. Lembrando que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, quando então esses fatos vão acontecer, o anticristo vem, faz um acordo com Israel, Israel volta para a terra, no meio da última semana, 3 anos e meio, ele comete a abominação desoladora, tal como fez Antíoco Epífanes, num grau maior, e desencadeia uma perseguição contra Israel até o fim, quando então o nosso rei, o Senhor Jesus, virá para vencer os inimigos de Israel e também estabelecer o milênio. Assim encerramos aqui o capítulo 11, que faz parte dos 3 últimos capítulos, que ressalta a abominação desoladora. Pastor Fábio, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. E a paz do Senhor aos irmãos. Até o próximo episódio, quando vamos entrar no capítulo 12.